Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Cacoalcast. Estamos aqui de volta e, como a gente costuma dizer, né, falar dessa cidade aonde a gente quer destacar cada vez mais a nossa potencialidade, todas as histórias e todas as novidades que acontecem no município de Cacoal. Uma cidade, gente, com menos de 100 mil habitantes, mas com histórias cada vez mais lindas. E hoje eu tenho a honra de receber aqui nos nossos estúdios Ana Cláudia. A Ana Cláudia, entre várias coisas que eu posso destacar, mas eu quero que ela se apresente aqui. Mas a Ana Cláudia tem um trabalho que se destaca entre outros que ela faz, que é um trabalho social. É muito forte isso nela e eu quero recebê-la aqui para ela contar para a gente, não só da vida pessoal, que é outra coisa que também é uma admiração, tá? Entre as mulheres. Então, seja muito bem-vinda, Ana Cláudia, ao Cacoalcast. Uma honra te receber aqui. A honra é minha. Eu estou assim, muito feliz, até porque a convidada de hoje está aniversariando. Então, gente... Uma mulher madura. Hoje estou completando 51 anos, uma boa ideia. Eu acredito que eu esteja realmente numa boa fase. Que maravilha! Então, muito obrigada por estar aqui nesse momento. Então, eu me chamo Ana Cláudia, da Rocha Takahashi Bianchini. Como falei, tenho 51 anos, aniversariando hoje. Sou casada com o empresário Juscelino Bianchini. Temos 5 filhos, Samuel, Larissa, Melissa, Maísa e Leonardo. Por uma vontade nossa mesmo, 5 filhos. Hoje, realmente, eu sou uma pessoa muito realizada como mulher, como esposa, como mãe e como empresária também. E agradeço a oportunidade que você está nos dando para mostrar esse trabalho filantrópico, que realmente visa reunir muitas mulheres que apoiem outras mulheres. E dentre tantas outras campanhas e ações que existem em Cacoal, né? Essa é uma que nos toca bastante, que é a campanha Lenços do Amor. Mas olha, eu quero realmente falar, gente, que coisa gostosa, porque eu não sabia, descobri agora pela manhã, quem vai estar nos assistindo aí não sei que dia, mas hoje é dia 16 de outubro e aniversário dela, então assim, que honra fazer parte, né, desse podcast, comemorando o seu aniversário, uma data também tão representativa, né? Verdade. E assim, estar aqui registrando essa história, que bom, que a Cacoalcast vai fazer parte desse teu ciclo. Eu me sinto presenteada, viu? Muito obrigada. Felicitações, gente. Olha, quem estiver nos assistindo aí, ó, ela aceita as felicitações depois, viu? Pode mandar aí, ó. Porque é sempre muito bem-vindo, né? Energia boa é coisa melhor que vai tem, marcar né? minha história, não é? Eu guardar tantas felicitações pelos canais de vocês, viu? Muito obrigada. Ai, que maravilha. Mas, Ana, que coisa incrível, porque assim, eu lembro que quando, né, acompanho a sua trajetória há tanto tempo, apesar que a gente nunca foi assim, né, tão próxima, mas realmente acompanho, tenho muita admiração pela sua história. E uma coisa que era bem marcante na época, numa época que você decidiu ter, assim, em seguida, né, 5 filhos, né? Exatamente. Numa época onde as pessoas estavam optando diminuindo. por um. Mas o que foi, assim? Você já tinha esse desejo de ser mãe, assim, e mãe de muitos? Então, eu acredito que o formato da família nos traz isso, com certeza. Eu tenho uma história de vida muito miscigenada, que é a história do brasileiro, né? Então, os meus avós, eles vieram do Japão após a Segunda Guerra, não sabiam que iam encontrar por aqui. Minha mãe nordestina, então saiu também naquela evasão, quando procurando sobreviver. E no interior de São Paulo, meu pai e minha mãe se encontraram. Então, eu sou a caçula de 14. Uau, então, eu já venho de uma família grande. De uma família grande. E, só que já... no meu caso, eu e meu irmão já somos do segundo casamento dos nossos pais. Então, ambos, pai e mãe, ficaram viúvos. E nessa história, eu, como a mais nova, né, olha para um lado, irmãos japoneses, olha para o outro, irmãos brasileiros. E agora, quem sou eu, né? E nisso, realmente, eu fui buscar conhecer profundamente a história da minha mãe,
dos meus avós, a história do meu pai. Tive a oportunidade de conhecer a cidade que ele nasceu, no Japão. Então você é descendente de japonês. O teu Isso. sobrenome é Takahashi. Takahashi. Isso. E a descendência, então, vem por parte do pai. Do pai, exatamente. Então, assim, eu tenho um orgulho muito grande de ser brasileira. Sempre tive a oportunidade de conhecer a cultura do Brasil, entender as cifras do nosso hino nacional, né? Amo o hino de Rondônia, porque fala dos nossos céus azuis. Então, assim, e sair do interior de São Paulo, vir para Cacoal, foi uma mudança muito grande de cenário. Eu cheguei aqui numa época que não tinha água, era racionada, energia também. Então, até 6 horas da tarde nós tínhamos energia. Depois, quem podia naquela época tinha acesso a motor, a óleo diesel. Então, você tinha energia um pouquinho a mais. E naquele momento eu me vi como pessoa já, né? Aos 16 anos, o que eu faço aqui? Por que eu vim parar aqui, né? E foi aí que eu construí realmente desenvolver aquilo que Cacoal tinha para oferecer. Então, foi uma formação educacional que eu tive a oportunidade de estudar na Fundação Bradesco, fiz o técnico administrativo, tive a oportunidade de participar do concurso do banco, e aí fui bancária. E a realização familiar veio também com o encontro de almas. O meu esposo, quando começamos a namorar, ele falou, eu quero ter 5 filhos. Então, já somou essa vontade. E aí conclui-se, é a vontade de Deus, né? Crescei-vos e multiplicai-vos. Então, como nós tínhamos essa vontade, realmente somos aí um casal abençoado. Eu tive 5 gravidezes maravilhosas, porque às vezes quando eu falo que eu tenho 5 filhos, alguém me pergunta assim, mas são gêmeos? Não, nós tivemos realmente 5 gravidezes maravilhosas. Optei pelo parto normal, me preparei durante todo o período gestacional de cada um, alimentação equilibrada, procurei profissionais, por exemplo, fisioterapeutas, fiz hidroginástica para grávidas. Então, eu procurei sempre orientação e cuidados para que eu tivesse, sim, gravidezes tranquilas, partos tranquilos, e tive profissionais maravilhosos em Cacoal, mas também a amamentação, o cuidado, e isso também me levou para a área da educação. Então, isso que eu ia falar, porque assim, além dessa família linda, né, que você realmente, uma família linda que você construiu, aí tem todo um lado profissional aí, que você também foi fundo, né? Exatamente. Da vida de bancária, fui para a área administrativa, porque eu me formei em contabilidade. Depois, para agregar na carreira, optei por estudar direito. E nisso eu já estava na 3ª gravidez. E aí minha filha, eu grávida ainda, olha, eu lembro como se fosse hoje, chegar na faculdade, na Unir, pegar os livros de direito, eu lembro que era direito comercial, e eu não consegui nem sentar à mesa do saber assim para estudar. Eu tranquei minha matrícula e fui fazer pedagogia. Você não... Não consegui terminar. E a minha filha ficou feliz da vida que eu fui fazer. E durante a pedagogia, tive a 4ª. E aí eu falei, não, é realmente isso que eu preciso para a minha vida. O Kumon já fazia parte, porque o meu irmão, aos 19 anos, ele migrou para o Japão. E através da empresa que o contratou, o patrão dele, vendo que ele tinha força de trabalho, o matriculou no Kumon. O método Kumon, ele aprendeu japonês. Ele tinha, na época, 19 anos. E naquela época não havia celular, não havia internet, né? Que nos fizesse ter facilidade em comunicação. E nós tínhamos dia e horário marcado para conversarmos, né? Era o telefone fixo. Uau! E aí ele me contava tudo. Olha, eu estou estudando japonês, estou aprendendo, e eu faço por correspondência. Sim. E ele falou assim, mana, a oportunidade que você tiver, procura o Kumon. E aí, me casei, tive meu filho. E meu filho teve a oportunidade de estudar pelo Kumon aqui em Cacoal. Mas a franquia fechou. Na época, acredito que nem era franquia, porque o início do método Kumon, ele realmente foi dentro da casa do professor Toru Kumon. A primeira orientadora foi a esposa dele.
Então, ele procurava exatamente mulheres, olha isso, visionário, né? Há mais de 70, 80 anos atrás. Então, ele buscava mulheres que, dentro da sua vida cotidiana, num espaço de tempo no dia, tivesse a oportunidade de acolher alunos e ensiná-los. Assim começou o método Kumon. E quando eu matriculei meu filho, eu acompanhei o desenvolvimento dele, aí já tinha o desejo da pedagogia e tudo somou-se durante o ciclo da vida, eu falei, então é isso que eu quero para mim. Graças a Deus eu optei por esse caminho. Hoje estou muito feliz com o resultado da minha unidade. E aí você tem uma unidade Kumon Isso. aqui em Cacoal. E há quanto tempo? Estamos completando, a final de janeiro de 2026, 10 anos. Uau! Então, aos 40 anos, depois de um período grande e longo da maternidade, eu ressignifiquei a minha vida empresarial. Então, se tiver mulheres nos assistindo, que elas não desistam de vários sonhos. Exatamente, exatamente. A vida começa depois dos 40. Você levou isso a sério. Exatamente. Mas assim, Ana Cláudia, só pra gente, né? Porque assim, eu quero explorar outros assuntos também com você, mas só pra gente explicar aqui rapidamente para as pessoas que não têm noção o que é um Kumon. Assim, você explicar o básico aqui, o que seria um método Kumon. Método Kumon é um método de estudos. Então, quando nós falamos que é um método japonês, a maioria das pessoas pensam assim, é disciplina. Realmente, é disciplina. Através dos estudos, então, nós produzimos um planejamento individualizado para cada criança, cada pessoa, porque no Kumon não se tem idade. Hoje eu tenho alunos de 1 ano e meio até alunos de 60 anos. Então, nós atingimos qualquer pessoa que queira estudar. Então, é um método de estudos. Como que funciona? Nós fazemos um diagnóstico, entendendo a capacidade de estudos e de entendimento e de conhecimento que a pessoa tem de acordo com as disciplinas, a disciplina que ela deseja. Então, hoje nós oferecemos na minha unidade matemática, português e inglês. Então, pensando especificamente, por exemplo, no inglês. Você quer estudar inglês, então você vai fazer o diagnóstico para eu entender as suas capacidades atuais e assim eu consigo formatar um planejamento individualizado de estudos para você. Então, nós temos uma ferramenta hoje maravilhosa que é o Kumon Connect, o que a tecnologia nos traz, né, da facilidade de estudarmos. Então, você tem as 3 ferramentas em um único equipamento, onde você pode estudar todos os dias um pouquinho. E aí, nós produzimos, sim, a disciplina. Isso gera hábito, e hábito gera sucesso, certo? E com o sucesso, você aprende. Então, como acontece isso com uma criança, por exemplo, né? Inserir na rotina, de forma saudável, de forma combinada com a família, algo que faça parte 15, 20 minutos diário da criança, é muito tranquilo. Só que o poder que isso tem de resultado é incrível. Eu confesso que é assim inimaginável. Que maravilha. A cada momento, a cada etapa com os meus alunos, eu me surpreendo com o desenvolvimento de cada um. Então, hoje, a minha unidade, ela está classificada entre as 15 melhores do Brasil, num universo de quase 1.600 unidades. Uau! Isso significa que 40% dos meus alunos, 40% ou mais, né? 40% ou mais estudam além da sua série escolar, que é outro benefício que o método traz. O que significa isso em palavras fáceis? A criança consegue estudar português e matemática no seu ritmo e concluir muito rápido ou inclusive antes mesmo do Fundamental 2, do ensino médio, fazendo com que isso gere para ela uma reserva de capacidades de aprendizagem. Ou seja, ela é preparada para a vida. É uma criança que lê muito bem, que escreve muito bem, que entende, que tem potencial de aprendizado, que não tem preguiça. Mas nós passamos por todo um processo. Eu costumo dizer que é como plantar uma semente. Sim. Você coloca no solo, você não fica todos os dias abrindo a terra para olhar se ela está germinando, né? Não consegue, nós não podemos fazer isso, senão realmente a semente ela não vai vingar. Mas quando você coloca a semente na terra
E você rega na medida certa. Coloca no sol, tira do sol, coloca na sombra, põe na chuva. Ela vai crescer em direção à luz. É assim o método Kumon, todos os dias um pouquinho, num processo de desenvolvimento individualizado. Tudo é método e tudo é treino, né? Exatamente. Não tem como, né? Mas olha, gente, já tô vendo aqui que a gente vai ter que ter vários outros, tá? Podcasts aqui, porque eu já tô vendo que a gente vai ter que falar né? Dessa unidade aí que foi tanto sucesso. Uma unidade aqui na cidade de Cacoal, e é isso que a gente sempre fala aqui, né? Falamos sobre as potencialidades aqui do nosso município, e uma coisa que a gente sempre diz, né, Ana Cláudia, porque às vezes a maioria das pessoas da cidade, elas não têm conhecimento do que tem na cidade. Exatamente. Né? E o objetivo realmente aqui do nosso podcast também é esse, a gente levar esta informação, esse conhecimento, às vezes, do que você tem na cidade, que é tão importante, que é algo assim valioso, premiado, e que às vezes as pessoas não sabem. Né? E eu fico muito feliz de realmente estar em Cacoal, região norte do país, e oferecer educação de qualidade. Então, assim, o Kumon, ele não concorre com nenhuma escola, ele não substitui nenhuma escola, ele é aquele método, o método, na verdade, não é o método que vai potencializar a capacidade de toda criança, de todo ser humano. Ele é um investimento de futuro. Então, hoje, eu tenho o prazer de ter feito todo esse ciclo. Então, eu sei que não é fácil criar rotina com a criança, mostrar para ela que ela tem em cada fase condicionamento de comer sozinha, tomar banho sozinha, mas é a paciência. E aí muitas mães me perguntam, como você conseguiu criar 5 filhos? Né? Eu acho que o meu segredo é esse, a paciência. Mas também concordo com muitos educadores, por exemplo, o Léo Freiman, que fala que a melhor mãe é a mãe chata. Né? É a mãe exigente. Eu acho que eu levei isso também para a professora Ana Cláudia, que eu também me sinto assim, uma professora, um profissional que é exigente, mas eu sei porque eu confio na capacidade, eu consigo enxergar o quanto essa criança tem potencial. Né? E eu fico muito feliz que as famílias transfiram essa confiança para mim, acreditam e vivam o processo comigo. Nem sempre é fácil, né? Porque lembra quando nós começamos? Você sai para correr e às vezes pega chuva. Né? A criança também é assim, no processo de desenvolvimento, ela vai gostar, ela não vai gostar, mas o desenvolver do hábito, ele não passa só por aquilo que você gosta de fazer. Né? Você tem que, para desenvolver disciplina e hábito, você tem que fazer aquilo que é preciso. E a criança, ela não tem essa maturidade. Quem tem essa maturidade é o adulto. Então, a escolha pelo método é algo que também vai fazer parte da rotina da família. Mas eu costumo dizer que, se você escolher o Kumon, você pode ter certeza que você está deixando a melhor herança que você possa deixar para um filho. Então, eu colho isso com a minha família. Aí vamos voltar lá um pouquinho com a Ana Cláudia mãe, né? Já que eu estou aqui, ó, que eu vou mandar o link para eles assistirem também, né? Eles foram muito importantes nesse processo de reconhecimento como mãe e como profissional. Por quê? Eles, em alguns momentos, foram meus test drive. Né? Aquilo que eu não sabia é que havia alunos que para mim eram difíceis, eu realmente trouxe para dentro de casa o entendimento. Então, o professor Toru Kumon, ele diz assim, que nós precisamos aprender com as crianças. E eu levo isso muito a sério. Né? O pai e a mãe chegam assim, olha, meu filho está com essa dificuldade, ele não aprende, ele não consegue boas notas. Aí eu faço o diagnóstico dessa criança, eu entendo que essa criança precisa e traço todo um planejamento de estudo individualizado e isso vai sendo praticado. Então, eu percebo quanto essa criança ela desenvolve a capacidade de mostrar o quanto ela tem de potencial. Né? Isso me deixa muito feliz e acredito que exatamente por isso, por acreditar no potencial das crianças, que a minha unidade chegou onde está. Né? Então, eu fico muito feliz de pertencer a Cacoal, estar oferecendo dentro de um polo educacional que nós somos, a oportunidade de muitas famílias oferecerem um Kumon para os seus filhos, assim como eu pude oferecer para os meus. Né? Então, vê-los sendo alfabetizados, vê-los tendo
a oportunidade de internalizar o conhecimento. Vou contar rapidamente aqui de uma experiência que nós tivemos de levá-los num museu chamado Museu Catavento. Então, lá é um espaço enorme, assim, tipo a quadra da Fundação Bradesco inteira. Então, você entra, tem um borboletário, tem um jardim, tem a área de mecânica, a área de biotecnologia. E você vê seus filhos passando por todos esses ambientes e falando, olha, isso aqui eu aprendi com o professor de biologia. Olha, isso aqui eu vi na aula de mecânica. Olha. Então, eles internalizarem o conhecimento através da educação e crescerem e se desenvolverem. Né? E trazer esse serviço para a Cacau me deixa muito feliz, porque muitas vezes os filhos não vão precisar sair daqui. Que maravilha, né? Com certeza, muito bem, uma história linda. E uma coisa que você falou sobre aprendizado, né, com filhos, com as crianças, uma coisa que eu hoje analiso é assim, né? Às vezes nós, né, a partir do momento que ficamos adultos, a coisa que a gente mais esconde é a vulnerabilidade, né? Sendo que eu acho que a parte que mais a criança ensina e mais nos conecta, né, que é tão poderoso, é justamente a vulnerabilidade, né? Então, assim, eu acho que deve ser realmente um presente trabalhar com crianças, né? Com certeza, com certeza. Hoje eu já ganhei muitos abraços, aí já me senti vulnerável, né? Porque você percebe, assim, o sorriso inocente e verdadeiro, né, de todos eles, porque a gente se abre também para aquilo que é natural, não é? E a criança, ela é natural e verdadeira. E quando ela não gosta, ela fala também. Ah, sim. O problema é esse. Mas, Ana, e assim, ó, a gente já falou aí, você como família, né, a mãe, empresária agora de muito sucesso, com uma unidade incrível aqui. E também tem a área social, que é uma coisa muito forte em você. Isso. E qual é o projeto social atual? Então, a área de trabalhar, né, essa parte solidária, sempre fez parte de mim. Por exemplo, quando eu cheguei em Cacoal, aos 15 anos, a primeira entidade que eu fiz parte foi o Lions Club. Na época, eles criaram o Léo Clube. Então, desde muito cedo, eu me envolvo com os trabalhos beneficentes. E não seria diferente levar meus filhos para essa vida também. Isso fez parte de todo o trabalho, por exemplo, que nós desenvolvemos junto à igreja. E hoje, como empresária, eu atuo também na Associação Comercial de Cacoal, na ASIC. Vendo a necessidade de abraçarmos causas que são importantes para as mulheres, eu e também outras empresárias nos reunimos para que nós pudéssemos abraçar hoje a campanha Lenços do Amor. Por que isso me toca, né? Eu tive meu pai, há alguns anos faleceu devido a uma situação também de ser portador do câncer. Ele primeiro passou pelo câncer de próstata, pelo câncer de intestino, se curou, mas depois voltou e teve metástase, e aí, infelizmente, não teve como passar por todo o tratamento. Mas muitas de nós temos pessoas muito próximas, uma tia, uma amiga, né, uma irmã, e como não só eu faço parte de vários trabalhos sociais, mas toda a nossa família, e essa campanha fez parte de Cacoal há um tempo atrás, um pouco antes da pandemia, e na época eu também atuei junto, nós sentimos a necessidade de retomá-la. Por quê? Hoje, Cacoal tem o hospital São Daniel Comboni. Todos os serviços de tratamento. Agora está para concluir o centro de diagnóstico. Olha que maravilha. Então, pensar que nós estamos numa região distante de grandes centros que oferecem tratamentos mais modernos, atualizados, nós podemos oferecer tudo isso aqui. Então, hoje o São Daniel Comboni está com 1.200 pessoas em tratamento de câncer, sendo 700 mulheres. Nossa. E isso nos tocou muito,
muito. Então, abraçar a campanha Lenços do Amor nos faz com que a gente novamente envolva toda a sociedade. Então, nós não estamos falando só da classe empresarial. A classe empresarial serão pontos específicos de representação onde a população pode fazer a sua doação. Então, doar um lenço, um hidratante, uma maquiagem, um boné. Então, diga-se lenço de cabeça, lenço de pescoço, porque os homens também precisam, né? Significa levar a todas essas pessoas que estão em tratamento um pouquinho da nossa humanidade, né? Então, esse acessório, assim como diz a Vera, que é presidente da Asdaco hoje, transmite ciência e amor. Por quê? Eles estão lá com todos os profissionais, equipes capacitadas para acolher desde o diagnóstico até a finalização do tratamento, mas a população levando esse presente faz com que Cacoal se torne ainda mais acolhedora na área da saúde. E por que não nós, mulheres, não abraçarmos essa causa por outras mulheres, não é? Nós estivemos essa semana com a doutora Márcia, que é uma das responsáveis do centro, né, de tratamento, e ela assim, nos alertou muito sobre a questão do diagnóstico. A mulher, ela busca tratamento, mas por uma fase da vida, ela se esquece dela. E aí eu me lembro, sabe, isso me fez muito assim, pensar. Dentro da minha maternidade, então, todo ano, a carteirinha de vacinação dos meus filhos estavam atualizadas, né? Todo ano tinha lá a data certa para irem no pediatra, fazerem a consulta de rotina, acompanhar a tabela de crescimento. Mas eu fui olhar a minha. E teve ano que eu não fiz o meu preventivo, que eu não procurei realmente fazer um check-up. Agora, você imagina quantas mulheres não têm nem essa informação e muito menos o acesso, não é? E são essas mulheres que realmente ficam vulneráveis, né? Hoje, aos 51, eu já estou com a minha carteirinha atualizada, tá bom? Já fiz o meu preventivo, já fiz a minha mamografia, meu ultrassom, a ultrassom do útero. Então, eu sei que eu estou bem. E eu acabo sendo exemplo para os meus filhos, né? Se eu não crio essa consciência desde criança que eles precisam anualmente se cuidarem, saberem como eles estão bem, como eles vão também desenvolverem isso na sua vida adulta, né? Então, eles sabem que quando eu me cuido, eles vão se cuidar também. E isso é importante, uma família cuidar da outra. E abraçar essa campanha hoje faz parte também de algo que, se eu estou recebendo de Deus essa prosperidade com o meu trabalho, com a minha unidade, com a educação, eu de alguma forma preciso devolver isso, retribuir, não é? E envolver toda a sociedade nessa campanha é necessário, porque eu sozinha não faço nada, né? Mas você doando um lenço, a sua amiga doando um hidratante, o seu colega de trabalho fazendo a doação de um boné. Lembra quando começou o hospital? De real em real? Então, eu acredito... Essa campanha ninguém esquece, né? Exatamente. Eu acho que a nossa campanha é isso. E a campanha, ela não vai existir apenas no Outubro Rosa, tá? Inclusive, está aqui, ó, o nosso símbolo de lindo, quem é... Né? Exatamente. Lindo ficou esse, é um chaveiro, né? Mostra aí pra galera aí. É exatamente o adorei símbolo da mulher que apoia a campanha Lenços do Amor. E nós teremos o azul, que são os homens que apoiam o Novembro Azul, tá bom? Ficou lindo esse. Então, ela não vai permanecer só agora. Nós queremos que ela tenha uma continuidade por muito tempo. Então, os pontos de coleta, qualquer empresa que vocês virem essa caixa, vocês vão poder estar doando. E eu acredito que todo empresário possa ter uma caixinha dessa, não é, Rosângela? Com certeza, todo ponto, gente, todo prestador de serviço, tá? Pode ter essa caixinha onde o seu cliente, o seu amigo, o seu familiar possa doar. Nós não estamos pedindo que sejam objetos ou acessórios novos, mas que estejam em bom estado, que vai realmente fazer uma pessoa que hoje está em tratamento, então tem um dia que ela tem um dia leve,
tem um dia que ela tem um dia muito obscuro, sabe? Ela está bem porque o tratamento deu certo, ela não está bem porque durante o tratamento a dose precisou aumentar, então já debilita demais. E ela sair de casa com um lenço bonito favorece a sua autoestima. Ela hidratar a pele porque a pele fica ressecada. Então, nós estamos construindo essa campanha para que em fevereiro, no dia 4, Dia Mundial do Tratamento do Câncer. Quem quiser estar presente, até convido vocês, tá bom? Estejam lá conosco no São Daniel Comboni para que a gente possa fazer a entrega desses kits que serão arrecadados. Mas não é somente entregar. Nós queremos fornecer, por exemplo, informação de qualidade. Então, nós teremos profissionais da saúde. Inclusive, estamos aqui, né, abertos a quem quiser estar conosco, tá bom? Profissionais da área da saúde mental, cabeleireiros, maquiadores, para oferecer esse momento especial para as mulheres. Inclusive, a doutora Márcia contando, né, que uma senhora, mais de 60 anos, já estava no terceiro câncer. E teve uma campanha, sim, acredito que foi no momento da outra, ali antes da pandemia, e ela recebeu uma maquiagem. Tinha uma equipe de profissionais lá, e ela foi maquiada. Ela entrou no consultório dela tão feliz. Ela falava assim, eu não consigo me lembrar há quanto tempo eu fiz uma maquiagem. Há quanto tempo eu não me sinto tão linda? E no meio do tratamento de um câncer, entende? Então, isso tem um significado muito grande. O sucesso mora nos detalhes, né? Exatamente. Então, nós estamos construindo a campanha para que ela permaneça de real em real. Tá então, assim, mas só voltando, Ana, um pouco nessa questão, igual você falou, né? Hoje, a unidade atende uma média de 1.200 pessoas. Mas a gente sabe que em torno disso é muito mais, né? Isso, 1.200 pessoas estão em tratamento. Mas hoje a associação São Daniel Comboni, ele atende 8.000 pacientes. Significa que o processo não é só durante o tratamento, é até esse paciente ser liberado totalmente pela cura da doença. Então, são muitos profissionais que são envolvidos nisso. Sim. Né? Mas o que eu falo é que às vezes vai muito além, né? Exemplo assim, hoje, se a gente para e faz uma análise de uma mulher, um exemplo, que ela está vivendo esse momento, né? Está no tratamento do câncer, dependendo da agressividade, né, desse problema ou algo assim, e se ela for o esteio desta casa, né? Como que está esta casa, né? Tipo assim, como está esta família também? Porque tem muito mais, né? Porque isso vem o tratamento, o remédio, a alimentação, os dependentes, né? Tudo Precisa isso. Mesmo de ajuda. E com a campanha, que começou há pouco tempo, né? Nós já tivemos oportunidade de conhecer muitas dessas mulheres. Então, por exemplo, nós temos a nossa embaixadora, que é a Bárbara. Ela é a primeira mulher que se dispôs a contar toda a sua história. Então, hoje ela tem 39 anos, é casada há 13 anos, tem uma filha de 4 anos. Ela já sabia que ela tinha alguns nódulos mamários e ela foi acompanhando ao longo da vida. Em algum momento, ela parou de acompanhar. E num processo de emagrecimento, ela... no banho, no toque, ela percebeu um caroço diferente. E ali ela já percebeu que ela tinha que buscar um conhecimento do que era aquilo. Identificou o câncer. Então, tem 2 meses que ela identificou e já iniciou o tratamento aqui em Cacoal. Então, ela não precisou se desvencilhar da família. Ao contrário, ela hoje tem todo o apoio da família para que ela possa passar por esse processo, pelo tratamento, bem. E ela realmente está bem. Óbvio, com a quimioterapia, tem semana que ela precisa se reservar mais por causa da imunidade, se cuidar, não pode fazer tudo que ela podia antes, mas ela sabe que será uma fase. E ela se fortalece na fé. E com a campanha, ela se sentiu muito feliz. Por quê? De alguma forma, ela precisou parar de trabalhar. E ela viu a oportunidade de mostrar
o quanto o cuidado é importante, e ela pegou isso como um momento de trabalho do dia dela. E eu fiquei muito feliz que ela abraçou a causa junto conosco. Uma outra mulher que a doença realmente traz essa vulnerabilidade, né? Então, ela foi abandonada, o marido, né, a deixou, junto levou os filhos. Hoje, com 45 anos, ela mora na casa de uma amiga, entende? E tem todo o tratamento, ela é feliz porque está tratando, ela tem uma grande chance de cura, porque quando descobriu, estava no estágio, exatamente, e foi em Cacoal, né? Então, assim, são histórias, inúmeras histórias, né? Realmente, a maioria. Eu não vou determinar aqui um percentual, mas a doutora Márcia, que acompanha de perto, ela nos relatou assim com muita precisão que a maioria perde o emprego, né? Fica vulnerável emocionalmente, a família se desgasta, e financeiramente, sabe, é a parte que mais afeta. Por quê? Porque daí ela não compra mais nada para ela. Ela só compra medicação. Então, tudo isso nos dói. Sim. Né? Eu realmente, todos os dias eu acordo, eu agradeço a Deus pela vida, agradeço pela vida dos meus filhos, pelo meu trabalho, pelas pessoas que estão ao meu redor. Mas eu me coloco no lugar dessas mulheres que hoje, pela vida moderna, nós fazemos parte da renda familiar, e que mesmo, por exemplo, histórias de mulheres que se curaram e se viram assim, e agora? O que eu vou fazer? Sabe? E muitas vezes nós conhecemos histórias que mulheres que acabam prolongando o seu tratamento porque precisam dessa ajuda mental, dessa ressignificação, exatamente porque estão sem lugar, né? E eu fico muito feliz que nós poderemos levar o lenço, o hidratante, a maquiagem, e ter oportunidade de estar presente na vida dessas mulheres, oportunizando também informação e mostrando que ela não está sozinha. E principalmente nessa questão do apoio e a saúde emocional, né? Que eu acho que nesse momento é mais importante. Exatamente. Do que, né? Nossa, que história, que coisa boa, né? Assim, saber que vocês estão com essa garra e fazendo esse movimento. Mas assim, só deixando, que eu gostaria muito, Ana, que a gente deixasse claro para as pessoas como elas podem de verdade participar. Queria que a gente finalizasse deixando a caixa, né? Essa caixa aqui em cima, a gente colocando aí essa questão, né? O nome da campanha é Lenços do Amor. Isso. E daí as empresas para estarem participando, aí pode ser empresas, pode ser pessoa, né, física. Salões de beleza, de cabeleireiro, gráficas, vocês como mídia, né, indústria, quem quiser participar. Pode participar tendo o símbolo da campanha, que é a caixa coletora da doação, como também pode reverter em valores. Por exemplo, nós estamos com o apoio da Associação de Artesãos de Cacoal. Então, nós já entregamos um molde do lenço, e aí eles vão reverter, por exemplo, valores que nós recebermos em dinheiro, a compra do tecido, e eles vão fabricar os lenços. Olha. Então, nós estamos envolvendo toda a sociedade de acordo com o que cada um pode apoiar a campanha. E eu tenho certeza que ela será significativa no apoio também para o Hospital São Daniel Comboni, porque é algo que eles não conseguem fazer. Eles estão tão imersos no cuidado do paciente, porque também tem o cuidado com a família, tem a casa de apoio, que quem acompanha hoje é a Maçonaria Gonçalves Ledo. Então, nós queremos que todas essas entidades organizadas possam apoiar a campanha, cada uma com aquilo que conseguem fazer.
Tá bom? Entendido. E assim, agora já acho que já pegamos bem aí, né, a questão no nome da campanha, que eu queria tanto que a gente marcasse. E para as pessoas hoje, olhou aqui, ela quer fazer parte, quer contribuir. Aonde que essa pessoa pode encontrar e falar assim, olha, quero fazer parte da campanha? Diretamente em contato com a Associação Comercial de Cacoal. A nossa secretária Janaína já está instruída, então lá também é ponto de coleta. Ela repassa para a gente quem é essa empresa, esse empresário ou a empresária que queira receber e ser ponto de coleta. Nós levaremos a caixa até ela e forneceremos também todos os dados bancários que eles possam reverter recursos. Que maravilha. Ana, olha, de verdade, que honra te receber aqui, né? Conhecer um pouquinho melhor sobre a sua história, sobre esse teu engajamento, né? Nesse projeto, nas campanhas sociais. Como eu te falei, acaba que a gente começa a falar, surge um leque, né, de assuntos. Eu acho que seria importantíssimo, né, se você aceitasse o nosso convite, para a gente fazer aí um podcast parte 2. Com certeza. Não precisa ser 16 de outubro de 2016, de 2026, né? Pode ser antes. Né? Agora vai ficar marcado os seus aniversários. Exato, exatamente. Não, com certeza, né? As portas aqui abertas, principalmente, né, para a gente falar de um assunto tão importante. E eu acho que nós brasileiros, né? Claro que a gente também tem muitas falhas, mas nós brasileiros só temos na veia a solidariedade, né? Verdade, é muito lindo isso. Exato. Né? Eu acredito que a formação da nossa sociedade, ela traz muito isso, né? Ainda temos uma classe social muito pobre, não só de recurso, mas também de informação, mesmo tendo as informações na palma da mão, que hoje o acesso pelo celular, pela internet, mas às vezes a informação de qualidade não chega, né, Rosângela? Isso também faz com que nós assumimos esse tipo de trabalho, de campanha, para que as pessoas tenham conhecimento da nossa localidade. Então, assim, eu, Ana Cláudia, pessoa, filha de Deus, ser humano, também sou falha, sabe? Eu não consigo e também nem desejo agradar todo mundo. Mas eu sei que eu tive a minha fase de formação como pessoa, a minha formação familiar, teve um momento que eu fui totalmente mãe, né? Hoje, nunca deixei de trabalhar, certo? Mas eu sei que o ser humano, ele precisa viver cada fase entendendo a sua construção. Hoje, eu realmente me sinto assim, muito preparada para entender e acolher toda essa situação que Cacoal precisa. E existem outras áreas também que precisam dessas campanhas, né? Então, uma entidade apoiando a outra, um comércio apoiando o outro, dentro daquilo que ele pode, vai fazer realmente com que Cacoal continue prosperando e sendo destaque como ela é na região norte, né? Isso é bíblico, né? É verdade. Você precisa partilhar, mesmo que o pouco que você tenha, né? Nós não queremos tirar nada de ninguém. Então, por isso que a campanha, ela envolve a doação, sabe? O amor que você pode transmitir para uma pessoa que está em tratamento do câncer e já existe, né, um estudo muito sério em relação à próxima década de uma epidemia de câncer. Né? Recebemos essa informação também da médica, porque estilo de vida, alimentação, a falta de desenvolvimento de muitas capacidades do próprio ser humano, como atenção, como trabalho, como a consciência do autocuidado. Então, isso também vai prejudicar a nossa sociedade. Eu me sinto responsável também como mulher, como mãe, para que essa informação, essa campanha chegue a todas as pessoas possíveis, para que elas se unam junto conosco. Sim. E entendam que é melhor prevenir. Exatamente, né? É isso que eu ia melhor falar. Prevenir. E Cacoal, ele é um polo de saúde.
Hoje nós temos clínicas, a estrutura da nossa saúde pública tem melhorado muito. Então, isso faz com que as pessoas elas possam ter acesso. Mas tudo começa pela educação, começa pela informação. Sim. Né? E aí depois ela vai correr atrás, seja pelo SUS, seja pelo particular, mas ela precisa ter a consciência do autocuidado. Então, a informação ela é muito importante. E se for diagnosticado, a gente sabe que é um baque, não é? Porque quando você ficar sem sua voz, né, como que você trabalha, não é? Então, você também vai ter que organizar o seu trabalho. Então, é vida real. Né? A mulher, quando ela, ou o homem, Como quando é que pego... é a frase? É vida real ao vivo? Vida real, é ao vivo. É. Quando ela é pega com esse diagnóstico, parece-me que realmente abre um buraco. Não é? E esse buraco parece que não tem fundo. Então, quando você é acolhida e você sabe, olha, existe uma rede de apoio, você se sente mais fortalecida para passar por tudo isso. É verdade, né? É verdade. E olha, isso que você falou, né, só contribuindo com relação à prevenção, né? Eu vejo, assim, que às vezes as pessoas têm muito aquela coisa das escalas, né? Primeiro Deus, primeiro, né, família, depois, né, as escalas das pessoas. E eu sempre costumo dizer, gente, a gente precisa sim, né? Deus, óbvio, em primeiríssimo lugar na vida da gente, mas eu falo também a outra coisa que eu acho que vem acima de qualquer coisa é a saúde. Porque assim, gente, ok, o financeiro, o profissional, a família, a gente, como é que você vai fazer isso sem saúde, né? E a melhor forma com relação à prevenção, e é a hora que que as pessoas sempre falam, gente, mas por que você defende tanto, fala tanto de corrida, né? Porque assim... Que é grátis. Não, além de ser grátis, é aquilo, gente, é o estar em movimento, é esta atividade física que realmente pode, de verdade, ser uma contribuição para você evitar tanta coisa no futuro, né? O estar em movimento é prevenir, de verdade, essa saúde também, né? Exatamente. Que é tão importante. E o estar em movimento é você se sentir vivo, não é? É você se sentir vivo, porque você percebe os batimentos cardíacos, você percebe o seu suor, você percebe os seus músculos, né? Ali vivos. Entende? Eu gosto muito do exercício, incentivo, eduquei os meus filhos para isso. Todos eles fazem atividade física, eles sabem quão é importante, da mesma forma que a alimentação, né? Então, trazer essas informações aqui, Rosângela, é muito gratificante, é muito bom. Realmente eu recebo como um presente de aniversário, viu? Que maravilha! Muito obrigada, muito obrigada. Olha, e reforço que você... Em nome do Grupo Amazon, tá? Quero te desejar aí muito, muito sucesso cada vez mais, prosperidade em tudo. Amém. E gostaria que você deixasse aí pra gente, se você pudesse deixar, né, essa mensagem que chegue aí a todos, o que seria a sua mensagem? O que você deixa de fala aí para você? Representa muito bem nós mulheres, né? E o que você deixaria como mensagem para quem está aí nos ouvindo hoje? Não se culpe. Se você ainda não se preveniu, não fez os seus exames esse ano, procure agora. Nós estamos apenas em outubro, ainda faltam alguns meses para o ano. Se você é homem e tem medo, procure ajuda. Se tem uma esposa, uma irmã, uma tia, fala, olha, eu nunca fiz exames, por onde eu começo, sabe? Procure informação, procure ajuda. Não faça nada sozinho se você não conseguir dar o primeiro passo, né? Para quem é mãe, sabe? Nunca se esqueça de você. Não se culpe se o seu filho deu trabalho, porque ele dá trabalho. Ontem até uma mãe no Kumon falou assim, se não for criança, né? Se não der trabalho, não é criança. Eu falei, se não der trabalho, não é filho. Então, realmente a criança para dar trabalho, porque o adulto, ele enxerga o mundo como adulto. Né? Lembra você falando da vulnerabilidade? Então, a criança, ela enxerga o mundo como criança. Então, essas fases são importantes, né? Então, não se culpe, não se cobre, mas se prepare para a maternidade. Se é para maternar, faça o seu melhor. Não faça pouquinho, né? Porque aquilo que a gente planta, a gente colhe. E com a saúde é a mesma coisa, né? Se você negligencia
Então, você corre grandes riscos. Gente, tá aí, ó, entregou tudo, entregou tudo. Então tá aí o recado da Ana Cláudia, autorresponsabilidade, gente. Olha, a gente vai ficando por aqui. Uma honra recebê-la em nome do Grupo Amazon. Muito obrigada. Feliz aniversário, Obrigada. prosperidade em tudo nesse novo ciclo. E, gente, até o próximo Cacaucast. A gente fica por aqui.